Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a estudar o livro de Levítico, no Velho Testamento. E vamos já no capítulo 8. No último programa nós estivemos a ver os primeiros 14 versículos deste capítulo 8. Ele trata a respeito da consagração dos sacerdotes. Nós hoje vamos tentar passar um pouco mais rápido sobre este capítulo, desde os versos 14 até o 30. E ainda iremos tentar olhar para o capítulo 9, que trata ainda deste tema. Então hoje vamos direito ao assunto, sem grandes comentários de introdução, e vamos desde já olhar para este verso 14 do capítulo 8 do livro de Levítico. Se tiver a sua Bíblia à mão, poderá então abrir e nos acompanhar nesta leitura. Diz assim: Moisés mandou que apresentassem o touro destinado ao sacrifício pelo pecado. Arão e os seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do touro destinado ao sacrifício. Moisés degolou-o e com o dedo molhou de sangue os cantos salientes à volta do altar, para o purificar. E derramou o resto do sangue junto do altar e consagrou-o para que junto dele se pudesse fazer o ritual do perdão. Vemos aqui como este novilho está a ser oferecido pelo pecado dos sacerdotes e em particular do sumo sacerdote. Arão tinha 4 filhos e estes filhos, assim como Arão, puseram as suas mãos sobre a cabeça deste animal e transferiram, digamos assim, para ele, para uma vítima inocente, os seus pecados. Eles puseram as suas mãos sobre a cabeça desta vítima. Isso quer dizer que os seus pecados foram transferidos para este animal. Eles eram pecadores. Todos eles eram pecadores. O facto de serem sacerdotes não fazia com que eles fossem menos pecadores que os outros. No entanto, Deus os tinha chamado para um trabalho específico e Deus os purificou do seu pecado. Nós podemos notar que os verdadeiros homens de Deus sempre foram homens que se purificaram dos seus pecados, que assumiram as suas responsabilidades, que assumiram as suas culpas. Isto é, de facto, o sinal e a marca daqueles que seguem a Deus. Não é que eles são perfeitos, não, mas são homens e mulheres que assumem a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. O pecado, ele é comum a todos nós. Não há ninguém que não peque. Não há ninguém que não faça erros, que cometa asneiras, que tenha deslizes. Não há ninguém. No entanto, a diferença entre alguém que é líder e os outros é que normalmente o líder sabe assumir as suas responsabilidades. Ele sabe quando deve de dizer aos outros que falhou. Para nós podermos ser purificados do nosso pecado, nós temos que reconhecer diante de Deus e dos homens que nós pecamos. Esse é o primeiro passo para podermos ficar livres e limpos do nosso pecado. Um certo homem, já no seu aniversário, fazia 80 anos, quando ele disse que o dom mais precioso, aquilo que ele mais agradecia a Deus, era o facto de Deus lhe ter dado uma convicção de pecado. Este homem apreciava o facto de poder a sua consciência ainda estar ativa. E apesar de ele ter 80 anos, não deixava de ser uma pessoa que se avaliava as suas ações, avaliava aquilo que fazia e quando reconhecia que não agiu corretamente, então ele pedia perdão. Pedia perdão a Deus, mas também àqueles a quem ele ofendia. Isto é algo que nós devemos aprender também. Deus só vai purificar o nosso pecado quando nós o reconhecemos, quando nós o confessamos e abandonamos. É necessário que nós nos aproximemos de Deus com um coração ciente daquilo que nós somos e aquilo que Deus fez por nós. O segredo para uma vida cristã vitoriosa não é esconder o pecado, não é fingir que ele não existe, mas é confessá-lo, é deixá-lo. Não há bálsamo melhor para a nossa alma do que confessar os nossos erros
e ao mesmo tempo também perdoar os outros que nos ofendem. Quando nós guardamos a amargura no nosso coração, ele é como um cancro que nos vai corroendo, que nos vai matando aos poucos. E no fundo, quando nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, então de facto, quem sofre mais com isso somos nós. E isso nos mata, nos afasta daquilo que nós temos como mais precioso, aquilo que é mais valioso no ser humano, que é a capacidade de amar. Então temos aqui este ato de purificação dos sacerdotes. Eles não eram mais do que ninguém, pois eles reconheciam as suas limitações, reconheciam que não eram melhores do que os outros. Eles necessitavam também de um sacrifício pelos seus pecados. Novamente o salmista Davi diz: pois já se elevam acima da minha cabeça as iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Isto aqui foi dito por um homem que se sentia esmagado pelo peso do pecado. E a única forma que nós temos para nos sentirmos livres é de facto entregá-los a Jesus Cristo. Foi por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Estas palavras de Jesus são palavras libertadoras. Se nós temos de facto este sentimento, um peso tremendo sobre nós, se você que me está a ouvir neste momento, se sente assim angustiado por dentro, vá até Jesus e entregue esse fardo a Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, todos aqueles que sentem amargura, todos aqueles que estão angustiados, tristes, abatidos, possam ir até Jesus. Foi para isso mesmo que ele veio, para nos libertar completamente do nosso fardo, do fardo do nosso pecado. Confessa a Jesus dizendo: Senhor, talvez eu tenha amargura contra o fulano, o cicrano. Senhor, eu guardei este ressentimento durante anos contra esta ou aquela pessoa, mas eu confesso esse meu pecado diante de Ti. Eu não deveria guardar amargura no meu coração. Eu quero ser livre. Diga essa oração a Jesus. Experimente a liberdade que Ele pode dar, o alívio que só Jesus pode trazer à sua vida. O salmista continua no Salmo 69, verso 6, e ele diz: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Mesmo que nós não queiramos confessar a Deus o nosso pecado, Deus continua a conhecer o nosso pecado. Há pouco tempo estava a falar com um grupo de pessoas e estávamos a falar exatamente sobre isto. A importância de confessarmos as nossas culpas e os nossos pecados. E no fundo chegámos todos à conclusão que a pessoa que mais beneficia com a confissão do nosso pecado somos nós mesmos. Deus não fica surpreendido com o nosso pecado. Nós não temos condições de surpreender Deus. As nossas faltas não são ocultas a Deus. Portanto, quem beneficia com o confessar o nosso pecado somos nós, que nos sentimos livres, nos sentimos perdoados, esse peso da culpa sai de cima de nós e nós podemos agora caminhar em paz e em tranquilidade, porque Jesus Cristo nos justificou, Jesus Cristo pagou o preço por nós, para nós podermos ser livres, para nós podermos experimentar essa alegria no nosso interior. Voltando aqui ao livro de Levítico, no verso 16 e 17, vemos assim ainda este texto da palavra de Deus. Depois Moisés queimou sobre o altar a gordura da barriga do animal, a membrana do fígado e dos 2 rins, como a gordura que os envolve. O resto do touro, a pele, a carne e os intestinos deixou-os ao fogo, fora do acampamento, tal como Deus tinha ordenado a Moisés. Temos aqui o altar que é usado para o sacrifício de sangue. Deveria ser dedicado e consagrado com sangue. Mas por que com sangue? Que razão era essa de ter um altar em que, no fundo, o sangue estava lá? Em primeiro lugar é porque o altar em si mesmo não tem um mérito. Não é o altar que faz a diferença, mas sim o sangue. Talvez, muitas vezes, podemos olhar para um simbolismo aqui deste altar com a cruz de Jesus. Muitas pessoas andam com a cruz de Jesus, talvez ao peito, na lapela, alguns penduram no espelho do carro, talvez tenham em casa, no quarto, ou às vezes nas igrejas.
Mas não é a cruz em si mesmo que tem algum prodígio, mas sim o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Não é o facto daquela cruz ser de madeira, de bronze, de plástico ou de outra coisa qualquer, ou de ouro ou prata. Os méritos não estão na cruz. Os méritos estão no facto de Jesus Cristo ter morrido por nós e no seu sangue ter sido derramado por nós. E este simbolismo ali do Velho Testamento, em Levítico, aponta exatamente para este sangue de Jesus. Por isso o livro de Hebreus nos diz que sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Este sangue apontava para o sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. É por isso que ele é tão importante. É por isso que ele é tão fundamental para a nossa relação com Deus. O verso 18 continua e diz: Moisés mandou então que se apresentassem o carneiro para o holocausto, e Arão e os seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Vimos já esta ideia aqui relatada. O holocausto segue esta oferta pelo pecado e é difícil para nós compreendermos toda a beleza, todo o simbolismo deste sacrifício aqui. Talvez quando nós experimentarmos esse perdão na nossa própria vida, na sua vida, então poderá compreender um pouco melhor o que isto quer dizer. Só quando nós temos Cristo em nós, só quando nós experimentamos o perdão dos pecados de Jesus, aí nós entendemos na plenitude o que isto quer dizer. O terem transportado para este carneiro os seus pecados. Uma transmissão, digamos assim. E este carneiro simbolizava, de facto, e ficava com os pecados sobre si. Era como se isso acontecesse. O verso 22 diz: Moisés mandou então que se apresentassem o segundo carneiro para o sacrifício de consagração sacerdotal. E Arão, com os seus filhos, colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Temos aqui um segundo carneiro oferecido em sacrifício. Este segundo carneiro era para a consagração dos sacerdotes. Era um carneiro oferecido pela culpa dos sacerdotes, pelos pecados destes mesmos. Não foi uma oferta pacífica. E porquê? Porque os sacerdotes tinham a responsabilidade de ministrar, de trabalhar no santuário de Deus. Lá esse lugar era um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento. E eles deveriam ser completamente dedicados a essa tarefa, a esse trabalho. O verso 23 diz assim: Moisés degolou e com um pouco de sangue tocou no lolo da orelha direita de Arão e nos dedos polegares da mão e do pé direitos. Mandou que os filhos de Arão se aproximassem e tocou igualmente com o sangue no lóbulo da orelha direita deles, assim como no polegar da mão e do pé direito de cada um deles, e com o sangue espargiu a toda a volta do altar. É interessante ver aqui estes pormenores deste sacrifício, estes toques também simbólicos que Moisés faz aos sacerdotes. O tocar na orelha direita, creio eu que tem a ver com o facto de que os sacerdotes tinham a responsabilidade de ouvir Deus. Este fator importantíssimo para o ministério deles, para a tarefa que eles deveriam desempenhar. Eles, de alguma maneira, levavam o povo até Deus e comunicavam, digamos assim, entre o povo e Deus. E era importante que eles ouvissem bem, quer aquilo que Deus tinha para dizer, quer aquilo que o povo tinha também para apresentar. Esta era uma ideia importante quando Moisés toca então nas orelhas dos sacerdotes. A importância deles ouvirem aquilo que Deus tem para dizer, mas também a importância deles ouvirem aquilo que o povo tem para apresentar diante de Deus. Já que eles são representantes do povo diante de Deus, então eles têm que ter muita atenção à forma como eles ouvem e à forma como eles comunicam aquilo que o povo está a dizer. Todas estas questões aqui mostram a atitude que o sacerdote deveria ter diante do povo. Eles deveriam ter um coração limpo, um coração também atento às necessidades daqueles que cruzavam com ele. Mas na realidade nós, como seres humanos, na maior parte das vezes nós estamos muito mais interessados em nós próprios do que nos outros. Estamos mais interessados muitas vezes em nós próprios do que naquilo que Deus tem para nos dizer. E então este ato simbólico de Moisés tocar na orelha direita, na mão direita e no pé direito, tem a ver com esta ação do sacerdote de ouvir o povo, mas não só ouvir,
agir também a favor do povo. Por isso tocar na mão direita e no pé direito. No sentido que ele deve ir ao encontro das necessidades daqueles que estão a cruzar com ele. Mas não só ir ao encontro, como providenciar também e procurar, dentro das suas possibilidades, trazer de uma forma prática, de uma forma atual, aquilo que é a vontade de Deus para o meio do povo, para o meio da congregação. Isto era este simbolismo aqui que Moisés traz ao tocar, então na orelha direita, na mão direita e no pé direito dos sacerdotes. Compete a cada um de nós hoje a ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer e ter esta mesma atitude de sacerdotes, de ir ao encontro das necessidades daqueles que cruzam conosco, daqueles que procuram de alguma forma se aproximar de Deus. Temos nós essa responsabilidade também, de trazer até os outros, dentro daquilo que é possível para nós, em ações concretas, aquilo que é a palavra de Deus, para aqueles que não o conhecem. No verso 25 a 29, nós vamos ver que as ofertas aqui eram colocadas nas mãos de Arão e de seus filhos. Então eles levavam estas ofertas à presença de Deus. Aqui temos uma grande lição. É que estas ofertas eram totalmente dedicadas a Deus. Era algo importante que deveria ser feito. E no verso 30 continua também ainda este texto a dizer: Moisés pegou então em óleo da consagração e sangue que estava sobre o altar e espargiu com eles Arão e as suas vestes sacerdotais e também os seus filhos, com as suas vestes sacerdotais. E assim Moisés consagrou Arão e os seus filhos, bem como as respectivas vestes sacerdotais. Podemos notar aqui neste texto que os sacerdotes, tanto Arão como os seus filhos, eram consagrados com sangue e com óleo. O sangue era para perdão dos pecados. Fala-nos da pessoa de Jesus Cristo. O óleo era para a autoridade que eles tinham. Fala-nos do Espírito Santo de Deus. O sangue era tirado do altar e posto sobre Arão. Mas que significado tem esta expressão aqui para si e para mim hoje? O que significa ser banhado no sangue? Vamos ver isso na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então o ser lavado, esta imagem que eu dei, tirada aqui do livro de Levítico, tem a ver com o facto de nós confessarmos o nosso pecado a Deus. Só Deus nos pode limpar desse pecado. Só Deus nos pode remover a culpa desse mesmo pecado. Então nós podemos dessa forma, quando isso acontecer, ser pessoas consagradas, dedicadas a Deus, em tudo aquilo que nós fazemos. Ser dedicado a Deus não quer dizer que agora você vai deixar a sua profissão, a sua família e vai ficar num lugar isolado. Não, não tem nada a ver com isso. Eu creio que aquilo que Deus nos chama a fazer é que todos nós sejamos consagrados a Deus. Sejamos consagrados no nosso trabalho, sejamos consagrados na nossa família, sejamos consagrados no nosso tempo de lazer, sejamos consagrados na nossa dedicação a Deus, no tempo de adoração, no tempo de oração. Sejamos consagrados, no fundo, como um todo. Nós somos tudo isso. Infelizmente, durante muitos anos fomos ouvindo de que o meu trabalho é uma coisa, a minha área profissional e familiar e estudantil ou social é outra, portanto, e fomos dissecando as coisas. Mas na realidade nós somos uma só pessoa. E não podemos ser uma coisa na igreja, ser outra no trabalho, ser outra na família. É importante que nós possamos ser um todo. Tenhamos uma relação íntegra com Deus. No fundo é isto que este texto aqui nos está a falar de ser consagrados. O verso 31 continua e diz: Disse Moisés a Arão e seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis com o pão que está nos cestos da consagração, como tendo ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que resta da carne e do pão queimareis com fogo. Vemos aqui estas instruções de que os sacerdotes poderiam usufruir de alguma forma de uma parte destas ofrendas, mas as outras deveriam ser completamente queimadas a fogo. O verso 33 ainda diz: E durante 7 dias não se afastem da tenda do encontro, porque só ao fim de 7 dias é que está concluída a festa da vossa consagração sacerdotal. Foi o Senhor quem mandou fazer o que agora acabamos de fazer, para vos serem perdoados os pecados.
Fiquem, portanto, à porta da tenda do encontro, dia e noite, durante 7 dias. Devem cumprir estas prescrições de Deus se não querem morrer. Façam as ordens que recebi. Arão e os seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Vemos como estes homens de facto estavam vocacionados e destinados e querendo cumprir a vontade de Deus. Era importante para eles se consagrarem desta forma. Mas nós vamos encontrar agora no verso 1 do capítulo 9 algo interessante. Ao 8º dia da festa, Moisés chamou Arão e os seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: arranja um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, sem nenhum defeito, e apresentai-os diante do Senhor. Depois disse aos israelitas: tragam um bode para oferecerem sacrifício pelo pecado e um novilho e um cordeiro de 1 ano sem nenhum defeito para o holocausto, e ainda um touro e um carneiro para oferecer ao Senhor como sacrifício de comunhão, e uma oferta de farinha amassada em azeite, porque hoje o Senhor vai manifestar-se diante de vocês. Havia uma declaração de manifestação de Deus, porque o povo estava consagrado, os sacerdotes estavam consagrados a Deus. Então Deus iria manifestar-se com poder. E vejamos o que diz o verso 23. Moisés entrou na tenda do encontro com Arão, e ao saírem abençoaram o povo, e o Senhor manifestou o seu maravilhoso poder a todo o povo. Do santuário saiu um fogo que devorou o holocausto e as gorduras que se encontravam sobre o altar. Ao ver isto, todo o povo gritou de alegria e se inclinaram em adoração. Vemos como este povo, quando se consagra a Deus, quando toma esta decisão de se entregar a Deus, então há uma manifestação do poder de Deus ao seu meio. E há uma manifestação deste poder que conduz o povo à adoração. A consagração e a nossa entrega a Deus só nos pode conduzir à adoração. Talvez você tenha dificuldade em ter este relacionamento íntimo com Deus, mas foi exatamente por isso que Jesus Cristo veio. Antes de Jesus, quando Deus se manifestava, Ele sempre criava impacto de uma forma que as pessoas se levavam a inclinar diante de Deus, a adorá-lo e a temê-lo. Por isso era necessário que os anjos, quando apareciam, diziam sempre: não temais, ou paz seja convosco. Mas em Cristo Jesus, as coisas vieram e foram diferentes. Jesus nasceu como um bebé, para se identificar consigo e comigo. Não mais para nós termos medo, mas para nós nos relacionarmos intimamente com Deus. Para nós entendermos os sentimentos do coração de Deus. Para nós entendermos o amor que Deus nos tem. Foi por isso que Jesus veio e se manifestou no nosso meio. No próximo programa nós continuaremos a olhar para Deus e ver como Ele é este Deus bondoso e Deus que se quer manifestar no nosso meio. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.